encarnados e desencarnados. Nós vamos iniciar nosso trabalho da noite de hoje, nossa palestra, com a nossa irmã Rosiane, trabalhadora aqui da casa, Felipe Martins. Nós temos 2 avisos. Nós temos no dia de quinta-feira, né, às 15 horas, todas as quintas, um atendimento fraterno, seguido do passe de tratamento. E no sábado também, às 15 horas, o atendimento fraterno, né? Todos que desejam fazer esse atendimento na casa, nós temos esses 2 horários, esses 2 dias. Então, todos serão sempre bem-vindos. E agora nós vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e que presente, que nos envolve a cada um de nós, encarnado e desencarnado. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui nesta casa, de estarmos recebendo as tuas bênçãos, estar em sintonia contigo. Abençoa todos nós, a nossa irmã Rosiane, que vai nos falar nesta noite, e que possamos ser receptivos a todas as emanações que vêm de vós, Jesus Mestre amado. Ilumina nossas mentes, nossos corações, a serena, equilibra, para que possamos estar sempre contigo, em sintonia com o bem, com a luz, com o amor. Permita que, neste momento, possamos iniciar a nossa doutrinária da noite de hoje, sobre o teu amparo, sobre a tua luz, amado Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, neste momento, com a palavra, Rosiane, que vai nos falar sobre o compromisso com a tarefa espírita. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados, e o pessoal que está do lado de lá. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso tema de hoje, que é o compromisso com a tarefa espírita. Inicialmente, em mente de religião, quando nós reencarnamos, nós já vimos com essa, vamos dizer, essa tarefa gravada no nosso chip, esse compromisso, né? E que, diante de tudo que a gente passa na nossa vida, a gente vai se abrindo, se esclarecendo, independente de religião, todos nós temos esse compromisso, todos nós temos esse vínculo, esse, vamos dizer, esse pezinho, esse acordo assinado antes de vir reencarnar, né? Então, que nós possamos, com essa conversa de hoje, que a gente possa ter mais consciência do que realmente é o compromisso com a tarefa espírita, independente de religião. Esse compromisso seria com Deus, né? Nosso compromisso com Ele, com Jesus. E a doutrina espírita, na sua essência, como diz aqui Emmanuel, é uma universidade de redenção. É a nossa oportunidade de vir e se reerguer, de tentar fazer certo, né? Que é para isso que todos nós estamos. A nossa grande missão de todos nós é essa: é evoluir, é se melhorar, é se qualificar, é corrigir o que a gente não corrigiu na vez passada, né? Tentar não errar, pelo menos tentar não errar mais. E quais são as tarefas? A princípio, nós temos aqui umas imagens, né, que eu vou tentar, para vocês que não estão vendo, porque não vieram, mas da próxima vez estarão todos aqui, eu tenho certeza disso. Que aqui vai parecer, assim, uma imagem
de motivação. E, na realidade, é isso mesmo. Aqui eu tenho a gravura de um cidadão gritando: obrigada pela maravilhosa oportunidade. E é isso que a gente sente quando a gente adentra a doutrina. É a oportunidade que a gente vê em se redescobrir, em se melhorar. Então, o cidadão aqui está vibrando, a minha figurinha, ele está vibrando, agradecendo essa oportunidade. E assim somos nós. Todas as vezes que nós nos deparamos com o nosso antes e como nós éramos antes e como nós somos hoje. Melhorou? Ah, o Walter, olha, o Walter gosta muito de vocês, porque por mim eu não mostrava. Por mim eu só mostrava para o pessoal que estava aqui, mas o Walter botou aí para ver. Mas não tem nada não, tudo bem, depois eu converso com o Walter. Mas vocês estão vendo aí o cidadão pulando, né? Ele está agradecendo essa oportunidade maravilhosa que é o conhecimento da doutrina espírita. Quando você realmente se esclarece, você vê o quanto a gente cresce, quanto a gente amadurece quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita. Mas logo, logo a gente chega nesse aí. Eu não sei se vocês estão vendo, né? Acho que não vou hoje. Bate aquela falta de coragem. A princípio é tudo maravilhoso, e depois que você vai passando a conhecer as responsabilidades que você vai assumindo, vai batendo essa falta de coragem aqui. Eu acho que eu não vou hoje. Não, semana que vem eu vou. E aí a gente vai protelando o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Porque a espiritualidade está lá, e lá vai ficar. Então, quem precisa da espiritualidade somos nós, né? Somos nós que temos que ter força de vontade em vir, em crescer, em amadurecer e principalmente em mudar, né? Aí diz, vencemos mais uma etapa. Que maravilha, né? Quando a gente consegue fazer aquela comparação do que a gente foi, do que a gente é hoje. Ah, eu venci essa etapa. É muito bom, é gratificante você ver. E mesmo a passos lentos, a gente está se melhorando, porque esse é o objetivo. É que eu amanhã seja melhor do que o que eu fui hoje, né? Essa é a vantagem de você descobrir, se redescobrir, né? É essa. Mas aí vem o medo, né? Vem o medo, estou apavorada. Por quê? Porque a responsabilidade lhe chama, porque o compromisso pesa. Minha companheira Edinha, quando chegou, que viu o título da palestra, disse: Meu Deus, eu digo, é porque você ainda não viu o conteúdo. Ela se apavorou antes de ver o conteúdo, imagine quando ela sair daqui da palestra. Mas não é de apavorar, não, gente. É só para que nós possamos compreender o nosso compromisso, que é algo que é tão simples que a gente complica. O que nós viemos fazer aqui no mundo? Nos melhorar. E o que eu preciso para me melhorar? Me policiar. Policiar o quê? Meus pensamentos, minhas atitudes, o que eu prestar atenção no que eu estou falando, no que eu estou pensando, no que eu estou energizando, né? Se é uma energia boa, se é uma energia ruim. Então, esse é o nosso papel aqui dentro do planeta Terra. E aí vem a liberdade. Esse está bem assustado. Eu não gostei dessa gravura, desde a hora que eu vi, porque ela aqui está de pavor. Mas essa liberdade é justamente isso. É você descobrir o quão simples é para você ser feliz. Porque o Evangelho diz: a felicidade não é deste mundo. Mas isso não significa que a gente não possa ser feliz. De que forma eu posso ser feliz? Servindo, fazendo o outro feliz. Quando a gente descobrir isso, que eu me sinto mais feliz fazendo o outro feliz, eu serei mais feliz, né? Então, é uma questão só de tempo, né? Mas aí também vem outro lado, a gente começa a reparar nos outros, porque a gente tem um problema de querer que os outros façam como a gente faz, né? Aí diz, só eu trabalho, onde estão os outros? Pessoal,
A tarefa é individual. Não interessa se o outro ainda não quis progredir, se o outro ainda não quis andar, se o outro ainda não quis chegar no amadurecimento que você está. Faça a sua parte. E isso não é só dentro da casa espírita, não. É no meu trabalho. Quer dizer que se o meu companheiro de sala não trabalha, eu também vou cruzar os braços? Não. Eu estou ali, estou ganhando meu salário para trabalhar, então eu vou fazer a minha parte. Se ele não faz a dele, paciência. Do mesmo jeito, é dentro da casa espírita. Eu não posso querer que todo mundo tenha esse compromisso rente da forma que eu vejo, porque cada um sabe o seu limite, cada um sabe qual é a sua hora, né? Às vezes você força algo e esse algo não acontece. E se você deixar que a pessoa procure, chegue o momento dela, vai acontecer, porque nós estamos aqui para evoluir. Então, todos nós vamos evoluir, todos nós vamos nos melhorar, mas cada um a seu tempo. Não adianta querer empurrar, não. O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gostos. Isso é uma grande verdade. Quanto mais você trabalha, você mais conforto quer. Então, só que a gente, muitas vezes, nós nos prendemos mais ao lado material. E esquecemos que esse trabalho deveria ser em relação ao lado espiritual. Porque quanto mais você trabalha seu lado espiritual, melhor você se torna. Só que o que a gente faz na realidade? Corremos atrás do material. Né? Ainda estamos assim. Né? Estamos trabalhando para não, mas ainda fazemos isso. Por quê? Porque eu quero ter uma casa confortável, eu quero ter um carro bom, eu quero ter um emprego bom, eu quero ter um salário bom, eu quero que meus filhos sejam bem-sucedidos, ou seja, materialmente a gente ainda está muito apegado, quer queira ou não. Por quê? Porque nós vivemos num meio que faz isso, né? Mas cabe a nós o equilíbrio. Né? Toda ocupação útil é trabalho. Então, dentro da casa espírita, não importa se é o varredor, se é o recebedor, se é o que entrega os copinhos com água fluidificada, todo trabalho útil é louvável. Então, que a gente tenha essa consciência que, mas eu que fico aqui recebendo o pessoal, eu não posso lavar um banheiro, ou eu não posso entregar uma água fluidificada. Podemos. Aqui não tem distinção. Cada um pode fazer a sua parte. Se você chegou, tem vontade de fazer, trabalhe. O trabalho útil é louvável. Né? No dia da sopa, se você quiser descascar, eu mesmo no dia da sopa. Eu descasco, mas eu adoro comer a sopa. A parte que eu gosto é de comer a sopa. Fazer o quê, né? Mas é isso. O trabalho, ele lhe glorifica, ele lhe edifica, ele lhe deixa melhor. Todo ele. Há etapas do espiritismo. Na realidade, o espiritismo, podemos distinguir na programação do espiritismo 4 fases ou períodos distintos. O primeiro foi a curiosidade, lá no início, no qual os espíritos batedores han desempenhado o papel principal para chamar a atenção e preparar os caminhos. Ou seja, começou lá, na batida das paredes, na comunicação, né, das irmãs. Então, no início da história do espiritismo, fala sobre isso, os batedores. Né? E para que foi isso? Justamente para despertar, para chamar a atenção sobre algo bem maior. E a segunda seria o quê? O da observação, qual entramos e que podemos chamar também de período filosófico. O espiritismo é aprofundado e se depura, tendendo à unidade da doutrina e constituindo-se em ciência. Ou seja, esse despertar atraiu a atenção de Kardec, né? Que foi com esses batedores, as mesas girantes, que foram despertando e o caminho foi sendo feito. Né?
E o terceiro período seria de admissão, no qual o Espiritismo ocupará uma posição oficial entre as crenças oficialmente reconhecidas, né? Foi aquele despertar. Todo mundo só falava nisso, todo mundo queria conhecer, todo mundo queria participar, queria entender, né? E o quarto período seria da influência sobre a ordem social, a humanidade. Então, sobre a influência dessas ideias, entrará um novo caminho moral. Desde hoje, essa influência é individual. Mais tarde, agirá sobre as massas para a felicidade geral. Nós estamos passando por um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. E o que seria isso? Seria justamente essa mudança. É você pensar, você trabalhar o seu individual para que o geral pense da mesma forma, ame do mesmo jeito, e é o que Jesus almeja para nós, é amar ao próximo como a si mesmo, porque ainda não conseguimos. Se tivéssemos conseguido, não teríamos guerra, não teríamos inveja, não teríamos egoísmo, não teríamos falta de empatia, não teríamos impaciência com o meu próximo. Então, ainda falta muita coisa para a gente conseguir, mas nós chegaremos lá. A finalidade do Espiritismo. A finalidade do Espiritismo é tornar melhor aqueles que a compreendem. Esforcemo-nos por dar um exemplo e mostremos que, para nós, a doutrina não é uma letra morta. Numa palavra, sejamos dignos dos bons espíritos, se quisermos que eles nos assistam. Ou seja, se você quer ser uma pessoa positiva, iluminada, bem acompanhada, bem apoiada, faça a sua parte. Procure ver seus pensamentos, procure ver suas atitudes, procure modificar o que você tem de errado. Não precisa, Rosiane, estar apontando o erro de ninguém, porque eu nem sei, se é o meu, né? O meu eu conheço. E às vezes a gente quer se meter na vida do outro, apontando do outro, quando você tem aquele defeito. Então, cuide primeiro do seu, para primeiro apontar depois apontar o do outro, né? Porque quando a gente cuida do nosso, a gente deixa de apontar. E ele diz: o bem é uma couraça contra o qual virão quebrar-se as armas da malevolência. A finalidade do Espiritismo é isso. Para quem a compreende, é se tornar melhor, é ser uma pessoa mais equilibrada, uma pessoa mais branda, uma pessoa mais pacífica, uma pessoa mais paciente, né? Uma pessoa mais benevolente. Então, esses são os sentimentos que fazem o homem de bem. Então, é para isso que nós precisamos trabalhar. É, pois, no seu melhoramento individual, que todo espírita sincero deve trabalhar. Antes de tudo, só aquele que dominou suas más inclinações aproveitou realmente o espiritismo e receberá a sua recompensa. Allan Kardec nos diz isso. Ou seja, nós precisamos trabalhar o nosso individual para que nós possamos ser merecedores dessa companhia de luz, para sermos merecedores desse bem-estar, dessa vivência pacífica que todos nós almejamos. Quem não gostaria de viver dessa forma, tranquila, né? A nossa responsabilidade. O Espiritismo revivendo o cristianismo. Eis a nossa responsabilidade. O que ele quis dizer com isso? Na época dos cristãos, o que aconteceu? Aqueles massacres, né? Eles iam para as arenas, que eram devorados pelos animais. Hoje nós não precisamos disso, mas nós precisamos dar esse testemunho de fé que eles deram lá, que foram, e a gente sabe que pelos relatos que eles iam cantando, e que a espiritualidade nem permitia que eles sentissem a dor da agressão do animal, né? Eles eram retirados antes disso. Né? Muitos deles também morriam só do susto. Eu morreria só do susto. Acho que eu morri alguma vez lá, eu estive por lá. Com certeza eu estive por lá e eu morreria só do susto, né? Não precisava nem fazer o desligamento, eu me desligava rapidinho. Mas o que eu quero dizer é isso, que não basta fé para vencer.
É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Ou seja, gravar dentro de nós essa fidelidade. Eu tenho fé, todos nós temos fé, mas quando chega mesmo a hora de mostrar a fé, muitas vezes a gente não mostra. É preciso que o outro chegue e diga, vai, você consegue, eu vou orar por você. Aí eu tenho mais fé na oração dele do que na minha, né? Então, que conexão eu estou tendo com Deus? Se a oração do outro de, ô Edinha, reza aí por mim, mulher. Então, a Edinha tem mais cartaz do que eu lá em cima, com certeza tem. Né? Então, a gente tem que trabalhar isso em nós, porque Deus não distingue. Deus não faz distinção. O teu pedido, o meu pedido, todos eles chegam dependendo da forma como você pede. Se é de coração, se é com amor, e se vai fazer o bem, né? Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec sobre a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. É importante que a gente conheça a obra. É importante que eu me esclareça, que eu estude, não para acumular conhecimento, mas para que eu possa repassar com força, com fé, com segurança, aquilo que eu estou aprendendo. Servir como? Seja qual for a profissão em que te situes, vives convidado a enobrecê-la com o selo da tua fé, moldada nos valores humanos, porquanto, na responsabilidade espírita, toda ação no bem precisa ultrapassar o dever para que o ato de servir se converta em ato de amor. Ou seja, se eu faço por obrigação, não é um ato de amor. Se eu venho para a casa espírita obrigada, porque se eu não for, eu não vou receber ajuda espiritual, não funciona dessa forma. Se eu trabalho porque eu quero mostrar para outras pessoas o que eu estou fazendo, não dá certo também não. Você tem que fazer por você, você tem que fazer por amor, você tem que fazer porque você quer fazer, porque aquilo te dá prazer. A pior coisa que tem no mundo é você fazer as coisas por obrigação, porque não sai bem feito. Não sai de acordo com como tem que ser feito. Pode até sair, materialmente falando, bem feito, mas quando passar para o lado interno, espiritual, não é. É a mesma coisa quando você vai ajudar uma pessoa. Se você não quer ajudar aquela pessoa, trate de outra maneira. Mas ajudar sem querer não é ajudar. Né? A gente tem que rever o que a gente está fazendo, as atitudes que nós estamos tomando. Cada criatura nasce na crosta terrestre para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Olha, lê só até aqui para enriquecer-se, oba, sairei daqui rico, porque a gente só pensa em dinheiro, né? Aí, mas não é enriquecer-se servindo ao próximo. É aquilo que eu falei no início. A minha felicidade está em fazer a felicidade do outro. Quando eu descobrir isso, eu verei que eu estou feliz, né? Sacrificar-se é superar-se. Google nos diz isso. A liderança com Jesus. A liderança com Jesus, ela não se encastela simplesmente em notoriedade de qualquer natureza. Não depende unicamente de argúcia ou de sagacidade. Não é fruto da erudição pretensiosa. Nada disso. Você pode falar bem, você pode ser um livro de sabedoria, mas a liderança com Jesus não é só isso. A chefia durável pertence aos que se ausentam de si mesmo, buscando o semelhante para servir. Ou seja, mais uma vez ele vem nos mostrar que nós viemos aqui para servir e não para ser servido. Planejamento espiritual. Organizamos eles, a espiritualidade. Turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Preste atenção nisso aí, gente. Olha, veja a quantidade. São turmas grandes que reencarnam, né? Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço.
mas são muito raros que triunfam. Alguns conseguem a execução parcial da tarefa, outros, muitos fracassam de tudo. Médios e doutrinadores costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Raros triunfam. Ou seja, mais uma vez a espiritualidade nos alerta. Preste atenção no que você está fazendo. Preste atenção no compromisso que você assumiu e que você não está cumprindo. Porque, hoje eu estou cansada, hoje eu não vou para a casa espírita, hoje eu estou cansada, eu não vou trabalhar na sopa, eu estou cansada, eu não vou fazer visita. Preste atenção, né? E o nosso desempenho depende disso, o nosso melhoramento. E o que são as tarefas? Os espíritos puros desempenham missões gloriosas. Contudo, embora as imperfeições que ainda nos assinalam, todos temos função especial e intransferível nas engrenagens do mundo. Nunca se ache menor do que ninguém, porque você é tão importante quanto qualquer outro. Todos nós fazemos parte de um todo. E se falta um pedacinho, se você se acha um pedacinho e você não faz parte, vai fazer falta. Então, todos nós somos importantes nessa seara, por menor que seja a sua contribuição. Se você só contribuiu sorrindo, você já contribuiu com muito, porque você levou alegria. Se você só contribuiu limpando, você contribuiu muito, porque se não fosse você, não teria outra pessoa. Se você contribuiu falando, expressando, ensinando, tudo é contribuição. Então, nós precisamos aprender a nos valorizar, não com orgulho, não querendo ser mais do que os outros, mas aprendendo que nós precisamos desempenhar o nosso papel para o qual nós viemos e auxiliar todos aqueles que estão próximos a nós. Não alegues impedimento, nem desertes da atividade que a vida te reservou. Se você está em determinado local e é chamada a uma tarefa, faça. Mas eu não sei, eu não tenho experiência. Faça da sua melhor maneira, com a melhor boa vontade, com o maior amor, porque ela vai sair bem feita. Não se preocupe com os aplausos, porque não foi para isso que nós viemos. Importa, acima de tudo, fazer o bem, o que se deve fazer. Então, tudo que a gente for fazer, temos que fazer bem. Pode não ter saído perfeito, mas foi o meu melhor. Pode não ter sido o que o outro tivesse feito, mas o outro é o outro. Eu dei o meu melhor. Então, dê sempre o seu melhor. A missão do Consolador. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloriolas efêmeras, dos triunfos materiais. Esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz, pelos atos e pelos ensinamentos. O espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Ou seja, nós podemos estar em vários lugares, em vários altares, como ele chama aqui, que eu diria várias tarefas, em várias religiões, em vários lugares, seja em casa, seja no trabalho, seja na sua rua, na sua comunidade, mas trabalhe, seja um operário de Jesus. O compromisso é com ele, só tem ele. O caminho é assim, enorme, mas vai se afunilando para um único ser, que é Jesus Cristo. O voluntariado, trabalho voluntário na casa espírita, para além das boas intenções, quer dizer, a casa espírita, ela vive disso, de trabalho voluntário. É o que chega para varrer, é o que chega para ajudar numa sopa, é o que chega para doar, é o que chega para distribuir, enfim, né? Nós recebemos doações de infinitas maneiras, e esse é o voluntário, né? Mas que essa ação seja sem intenção.
né? Muitas vezes, às vezes você está como voluntário e acha que não tem o compromisso porque é um voluntário. Engana-se. A partir do momento que você adentra e a partir do momento que você tem aquele compromisso firmado, você pode ser só um voluntário, mas tem um compromisso. Porque esse compromisso não é da casa espírita, não é da igreja, não é da assembleia. Esse compromisso é seu para com Deus, independente de onde você estiver. Ué, você não vai hoje? Não foi hoje? Não, hoje eu vou folgar, afinal sou apenas voluntária. Já pensou? Você já imaginar se a espiritualidade fizesse isso conosco? Se o nosso anjo da guarda fizesse isso conosco, não, hoje eu estou cansado, vou folgar, ele fez besteira a semana toda, eu estou cansado. Imaginemos isso, né? Como seria difícil, mas a espiritualidade não desiste e está sempre a posto, né? Nós, sim, somos falhos ainda, mas ainda há tempo para a gente revisar isso aí. Nosso objetivo é propor uma reflexão a respeito do que é ser um trabalhador voluntário, tendo em vista o voluntariado ser o alicerce de nosso trabalho dentro das casas espíritas. Tudo isso visando aprimorar o nosso trabalho para que possamos servir com alegria, com amor, mas acima de tudo com consciência. Casa espírita é trabalho espiritual. Trabalho de quê? Trabalhar o meu eu, trabalhar o meu espírito. Cada um de nós aqui está aqui nesse momento para isso, para trabalhar o seu eu, para se conhecer, para se melhorar. Trabalho, solidariedade e tolerância. Aqui tem depois eu vou grudar ali no nosso painel ali fora, é uma palestra de Divaldo, né, que ele fala sobre o médium, né, Kardec. Ele diz: o médium iniciou, lembrando que Kardec estabeleceu como normativa de dignificação do movimento espírita o trabalho, a solidariedade e a tolerância, embasado nos ensinamentos de Pestalozzi, grande educador. Através do trabalho, o indivíduo administra o conhecimento, liberta-se e esclarece. Através da solidariedade, ele conduz a união, tornando o ser parte integrante e equilibrado de um todo. E, através da tolerância, ele permite a convivência e a compreensão dos limites de cada um, inclusive os próprios. Ou seja, a tolerância ela é fundamental onde quer que você esteja. Por quê? Porque você tem que entender que o outro é diferente de você. Né? Então, eu não posso estar cobrando do outro aquilo que eu ainda não sou. Eu não posso cobrar do outro aquilo que eu já imagino, ou que eu tenho conhecimento. A casa espírita, ou centro espírita, é um local de trabalho para todos, de solidariedade entre todos e de tolerância para com todos. Né? É também uma escola e uma oficina, e ao mesmo tempo um hospital de almas, onde consolo, esclarecimento, trabalho e amor são as terapias oferecidas. Nós estamos aqui, todos nós reunidos, estamos nos vendo uns aos outros, mas aqui tem uma gleba muito maior que a gente não consegue enxergar. São os nossos irmãos desencarnados que precisam disso também como nós. Eles precisam de amor, eles precisam de tolerância, eles precisam de trabalho, assim como nós. Eles precisam de esclarecimento, porque muitas vezes eles não tiveram essa oportunidade quando estiveram encarnados. E é após o desencarne que eles conseguem esse esclarecimento. Então, é muito importante o papel de cada um de nós aqui dentro. Mesmo que você não seja um estudante, mas você já tem no seu subconsciente algum esclarecimento de amor, né, de fraternidade. E isso é importante. Assim, o centro espírita não é uma parede, não é um teto, não é um chão, não é isso. O centro espírita não é isso.
é realmente a união das pessoas que aqui estão, são os frequentadores, os trabalhadores, os encarnados e os desencarnados. Todos nós juntos, cada um trabalhando por si para a melhoria do todo. E aí ele fala, Joana de Ângeles fala sobre um triângulo equilátero, né? Que é esse triângulo aí, espiritizar, qualificar e humanizar. E aí ele diz também na palestra de Divaldo, né? Orientando sobre responsabilidade e crescimento espiritual nos centros espíritas, sugeriu um triângulo equilátero, Na vértice superior, colocou o verbo espiritizar, através do estudo, da reflexão, do conhecimento, visando a lapidação das arestas morais. Porque ser espírita é empenhar-se para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então, ou seja, nós estamos aqui para trabalhar. Tornar realmente espírita a pessoa que atua na instituição, que vem à casa espírita. Aí eu achei isso aqui tão interessante, pessoal, que diz assim, para que saia da postura de adepto, né? Tem gente que diz assim, eu sou simpático ao espiritismo, eu sou adepto ao espiritismo, eu sou favorável ao espiritismo, mas para que ele saia dessa situação e passe a ser militante, e passe a trabalhar, não pela casa, mas pela causa, por si só, por si próprio, né? E se torne membro, né? É um convite que nós fazemos a cada palestra, a todos que vêm aqui, é que se torne um militante, que se torne uma pessoa que queira participar conosco, né? Portanto, o espírita, assim, desenvolvendo a atividade que acha bela nos outros e de que se beneficia, né? Então, aí ela vem para a segunda vértice, que é a qualificar. E aí ele diz, sentido de resgate, de atrair as pessoas que apenas frequentam o centro para que se tornem praticantes. Isso aqui ainda é espiritizar. Adotando o espiritismo e não querendo ser adotado por ele. É interessante isso aqui, porque muitos chegam à casa espírita para ser adotado pelo espiritismo. Não, você que tem que adotar o espiritismo dentro do seu coração. Porque você vem, você recebe a ajuda, mas não com a casa espírita para se tornar uma muleta para você, mas para que você aprenda a andar sozinho diante das suas dificuldades. O espiritismo, e não querendo ser adotado por ele, permitindo que o espiritismo entre neles, e não apenas eles entrem no espiritismo. Muitas vezes você entra no espiritismo só frequentando, indo de vez em quando. Não, nós queremos que o espiritismo entre dentro de você e que você entenda a beleza, a maravilha que é você ter essa visão amplificada. É viver a doutrina como ela é, na sua essência, sem adulterações, sem modismos, sem adaptações e sem outras correntes de ideias, por mais respeitáveis que possam ser. Nós temos algo a seguir, que é a codificação de Kardec. Então, nós temos a base. Siga o evangelho, né? Que você vai estar fazendo da forma correta. Aí vem qualificar. A segunda etapa do triângulo é qualificação. Qualificar significa adquirir a consciência da responsabilidade do conhecimento necessário à tarefa do bem. É saber o que fazer e como realizar. Não significa ser exageradamente instruído ou técnico, mas ser ao menos preparado para a tarefa. Ou pelo menos ter a vontade de querer se preparar. Como nos diz Divaldo, buscar a qualificação espírita é tentar saber realmente o que é o espiritismo, procurar melhorar as qualidades morais, sociais, familiares, funcionais e de trabalhador da casa espírita.
que muitas vezes acontece conosco? Nós procuramos a casa espírita ou a espiritualidade através da dor. E aí nós nos melhoramos, nós recebemos o apoio, nós nos esclarecemos, mas o que nós deixamos de fazer? De exemplificar o que aprendemos aqui. Exemplificar onde? Na nossa casa, no nosso trabalho, com os nossos familiares. E aí, meses depois, você volta de novo com os mesmos problemas ou maiores problemas. Por quê? Porque você só quis ver, não quis adentrar, não quis conhecer. E aí ele diz: buscar a qualificação espírita é saber realmente o que é espiritismo. É esforçar-nos para poder adquirir a consciência espírita e, claro, procurar melhorar as qualidades morais. Essas que eu citei agora há pouco. E humanizar. Humanizar é o vértice da direita. É o sentido da humanidade, que é a caridade na sua mais pura expressão. Humanizar é oferecer-se, é despersonalizar-se, libertando-se do ego dominador para se dedicar ao próximo, colocando-se no lugar dele para ajudar com alegria e amor. Então, é a percepção de que tudo se faz visa o ser humano, espírito imortal, rumo à perfeição. Essa semana eu li um depoimento de uma médica que ela, em pranto, ela pedia aos amigos, que eram médicos também, que eles se fizessem um atendimento humanizado, porque ela teve uma experiência muito triste com o pai dela. O pai dela estava desenvolvendo um CA de próstata e foi socorrer a mãe que teve um sangramento nasal. E ela morava distante uns 400 quilômetros desse hospital, né? Então, ela ficou só por telefone. E quando a mãe foi atendida, ela pediu para falar com um colega médico. E o colega simplesmente disse: não tenho nada para falar com sua filha. O que eu tenho de fazer, eu já fiz. Então, ela pediu que não houvesse esse tipo de tratamento, porque ela não queria questionar, ela queria entender o que estava acontecendo. E isso, a gente se depara com isso a todos os momentos no nosso dia a dia. São pessoas que não têm empatia, que não têm um sentimento de reciprocidade, que não se coloca no lugar nem na dor do outro. Então, nós precisamos nos humanizar, porque assim como nós queremos receber atenção, carinho e respeito, todas as pessoas também querem. Então, trate os outros da forma como você gostaria de ser tratado. É lógico que a gente tem, de vez em quando, a gente leva umas patadas boas, mas quem está merecendo levar essa patada, que é para a gente acordar, né? Eu estou pulando aqui porque fala mais sobre questão de voluntário, e eu quero voltar aqui e falar sobre isso aqui. Nosso compromisso com a tarefa na visão dos espíritos superiores. Todos nós que adentramos a casa espírita, que começamos a estudar, nos esclarecer, esse compromisso, ele vamos dizer assim, é a nossa base, é o nosso alicerce, é o porquê de nós estarmos aqui, né? E aí ele nos diz: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, não adianta você ler, conhecer o Evangelho, conhecer as obras de Allan Kardec, de trás para frente, de frente para trás, se você não coloca ela em prática, se você não usa ela para o seu dia a dia, se você não utiliza as suas experiências para se modificar e se melhorar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão. Se nós tivermos em nossa consciência da responsabilidade do trabalho dentro, não só dentro da casa espírita, mas na nossa vida, com a espiritualidade, nós teremos uma retidão no nosso caminho. Dificilmente nós nos perderemos, mas para isso é preciso que eu esteja em equilíbrio, em sintonia e sempre me policiando,
o Evangelho diz, vigiai e orai. Por que ele não diz orai e vigiai? Porque, primeiramente, nós precisamos vigiar a nós mesmos e orar, pedir a Deus a espiritualidade maior que nos direcione, que nos deixe no caminho reto, mas precisamos fazer a nossa parte. Responsabilidade. Cada criatura nasce na crosta terrestre para enriquecer-se através do serviço à coletividade. Sacrificar-se é superar-se. Esse sacrifício aqui que ele se refere não é material, é aos nossos defeitos, é às nossas ambições, é às nossas faltas de qualidade. Quando a gente consegue superar isso, a gente, com certeza, é um sacrifício, mas é uma superação, é um melhoramento. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. Vai e serve, faze o bem, em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Ou seja, nós não estamos aqui para angariar bens. Temos, sim, que angariar para o nosso desenvolver, bem-estar, mas não colocando isso em primeiro lugar, em primeiro plano. Nós precisamos entender que nós estamos aqui para evoluir a nossa parte espiritual. O material, ele é necessário até quando é suficiente ao nosso sustento, né? Toda atividade edificante reclama entendimento. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Concentre-se em uma. Faça algo bem feito, mas faça. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor, cada dia, e executá-la do melhor modo. A gente aprende muita coisa na convivência da casa espírita. Eu falo por mim, antes eu não tinha o cuidado com as plantas como eu tenho hoje, com o aprendizado que eu tive. Que cuidado, Cosiane? O de pedir licença, o de pedir permissão para mexer, para podar, para plantar, para retirar de um lugar e colocar no outro, porque isso tudo é energia. Às vezes a pessoa acha que isso é bobagem, não é. Né? Do mesmo jeito, ao viajar, você pede licença para passar pelas estradas, você pede a ajuda espiritual para ter uma viagem tranquila. Então, muitas coisas a gente vai aprendendo e precisamos repassar isso para os nossos, né? As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas. E qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Ou seja, independente de quem quer que seja, você é chamado. Cada um de nós tem a sua importância, cada um de nós tem um trabalho aqui a ser desenvolvido. Não precisa ser maior, menor, glorioso ou grandioso. Faça a sua parte. Comece do menor. Façamos a luz onde a treva domine. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Ou seja, seja luz, seja aquela pessoa que levanta, seja aquela pessoa que alegra, seja aquela pessoa positiva e que dá força onde quer que você vá, né? Ajude esclarecendo, mas com fraternidade, sem menosprezo, sem diminuir a outra pessoa porque ela ainda não tem o teu conhecimento. Né? Ajuda com simplicidade, porque era isso que Cristo fazia aqui na Terra. Ele não demonstrava e fazia até questão de não demonstrar o quanto ele sabia. E nós sabemos que ele era perfeito, né? Ele é perfeito. Já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Ou seja, a hora é agora. Não é amanhã, não daqui a um mês, é hoje. A gente já está atrasado. O conhecimento nós já temos. Então, o que está faltando para a gente arregaçar a manga e trabalhar e se melhorar?
Se eu sei que eu sou invejosa, eu vou trabalhar isso em mim. Se eu sei que eu sou zangada, eu vou trabalhar isso em mim. Se eu sei que eu sou uma pessoa fofoqueira, eu vou trabalhar isso em mim, né? Mas eu preciso, chegou a hora da gente ajudar, da gente trabalhar nessa tarefa, né? E depois, e levai a palavra divina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera. Arai, trabalhe, né? Recordemos na palavra de Jesus que casa dividida, ruim. Todavia, ninguém pode arrebentar um feixe de varas que se agregam numa união de forças. Unam-se, que a gente possa se unir mais. Divergências, sempre vão haver divergências, porque são cabeças diferentes, mas não significa dizer que não possamos chegar a um denominador comum, com um pouco de, vamos dizer, de abrir mão do meu pensamento, porque nem sempre eu vou estar certa. E é bom que a gente nem sempre esteja certo. Né? É bom que a gente, de vez em quando, precisa ver que o outro tem razão. 10 homens unidos por um pensamento comum são mais fortes do que 100 que não se entendam. Solidários, seremos união. Separados um dos outros, seremos ponto de vista. Juntos, alcançaremos a realização dos nossos propósitos. Demos-nos as mãos e ajudemos. Esqueçamos as opiniões contraditórias, confiando no tempo que é o grande enxugador de lágrimas e que tudo corrige. Bezerra de Menezes. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, e se tiverdes amor uns aos outros, se tiverdes amor uns aos outros. Tomais, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e serei fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Não aguardemos que os instrutores desencarnados retornem ao corpo físico para realizar a tarefa que compete aos homens em executar. Ou seja, não vamos esperar que os nossos mentores, que os nossos amigos espirituais que estão nos auxiliando hoje, retornem ao plano espiritual para executar o trabalho que era nosso, porque seria vergonhoso. Né? Então, que a gente abra a nossa visão. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Muito obrigada pela atenção de todos. E eu espero que essa conversação nossa tenha nos alertado para o nosso compromisso, para que a gente possa sair daqui melhor do que o que a gente foi ontem e trabalhando para ser melhor amanhã. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. Agradecemos a Rosiane, que essas palavras possam ser interiorizadas por cada um de nós, que nós possamos fazer a nossa escolha, né, no trabalho da Seara de Jesus, porque é um trabalho conosco mesmo, nesse autoconhecimento, nesse autodescobrimento e, acima de tudo, na prática do bem. Mas não é o bem para o outro, é o bem para nós mesmos, né? Então, é isso o nosso objetivo, né? Nesta noite de esclarecimento, para o nosso despertar, o quanto antes, para fazermos algo de bom para nós mesmos, para a nossa evolução. Então, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, aos nossos anjos guardiãos, espíritos protetores, e ajuda-nos, Senhor, Mestre amado, a fazer a nossa parte. Ajuda a ter boa vontade, coragem, perseverança, que a gente possa, a cada dia, estar mais em sintonia contigo, ajudando, servindo, trabalhando para a nossa evolução. Nos abençoa, nos conduz aos nossos lares e que estejamos sempre sobre as tuas bênçãos, mas ajuda mais a estarmos mais em sintonia contigo. Que assim seja,
Graças a Deus. Então, boa Boa noite. noite, boa noite. Obrigada. Foi ótima, Rosiane. Gostei. Obrigada. Boa noite. Boa Eu noite. copiei, viu? Eu copiei um negócio aqui, depois eu vou conversar com você. Pode conversar. Um beijo.